Pessoal, muito boa tarde para vocês, hein? No ar o Globo Esporte desta quinta-feira de Corinthians, hein? Corinthians em campo hoje pela Copa Sul-Americana, pega o super tradicional Peñarol do Uruguai aqui em São Paulo e o time tenta lidar com a pressão da torcida. Tá todo mundo querendo um futebol melhor nessa temporada 2021. É só o segundo jogo do Corinthians nessa edição da Sul-Americana, mas já com áreas de decisão. A gente não pode encarar ela como se como se só a vitória importasse pra gente. E é mais ou menos isso mesmo. Qualquer resultado que não seja vitória deixa o Corinthians numa situação complicada. Isso porque só o primeiro colocado de cada grupo se classifica para as oitavas de final. Se vencer o Peñarol, o Corinthians tem boas chances de assumir a liderança do grupo. Mas em uma eventual derrota, por exemplo, os uruguaios abririam 5 pontos de vantagem. E detalhe, o jogo da volta é em Montevidéu. Entendeu o drama? A gente está jogando em casa, a gente tem que saber aonde a gente está, do tamanho da força que é o Corinthians, e a gente tem que pôr isso dentro de campo e lá do primeiro ao último minuto buscar a vitória todo o tempo. Para o Corinthians, oportunidade de trazer um pouco de calma para o clima, que anda tenso, ainda mais em semana de clássico contra o São Paulo. Pressão sobre Mancini. Para o Luan, a sequência que ele queria. Foi titular em 3 dos últimos 5 jogos. Ajuda aí, Luan. Competição continental você conhece. Eleito melhor da América em 2017, ele tenta ajudar o Corinthians nessa decisão de hoje em Itaquera. Que a maioria dizem que será um ano difícil, acho que a gente não pode pensar diferente a não ser brigar por títulos. Independente se falam se nosso time não vai brigar por nada, se nosso time é mau, a gente tem que acreditar em nós e saber que a gente tem capacidade de, com treinamentos, com dedicação, a gente poder brigar por algo grande nessa temporada. Se o torcedor do Corinthians está meio ressabiado, do São Paulo não pode reclamar, né? Fala a verdade. O time tem a melhor campanha do Paulistão, está classificado já para as quartas de final e hoje vai lutar pela segunda vitória seguida na Libertadores, contra o Rentistas do Uruguai. E o Muricy Ramalho, o nosso Muricy, coordenador de futebol do São Paulo, tá felizão com o time. Tá bom, você que pensa que tá bom, é difícil pra caramba. Difícil, Muricy? Como assim? Classificado no Paulistão, foi bem na estreia da Libertadores, 7 vitórias seguidas na temporada. Tá bom, você que pensa que tá bom, é difícil pra caramba. Então, tá bom. Falou quem sabe muito de São Paulo. E sabe mais ainda desse time do Hernan Crespo. O Muricy participou diretamente da contratação do treinador. E quando o argentino chegou, fez questão de falar tudo aquilo que o torcedor estava sentindo há um tempão. E eu sei o que o torcedor de São Paulo pensa. Então, isso está ajudando a passar para a comissão técnica, principalmente, o que é o torcedor de São Paulo, o que ele pensa. E aí, claro, com a comissão técnica vai passar para os jogadores. Então, isso aí está sendo muito importante o São Paulo recobrar essa identidade. Né? Ninguém dá nada a nadie. Você merece essa oportunidade. Um time que briga pela bola, que joga em velocidade e pressiona o adversário. Essas foram as características que levaram o São Paulo a contratar o Crespo. E quem assiste aos jogos está vendo tudo isso em campo. Agora, o que será que a gente não está vendo que também está dando certo? O que vocês não estão vendo, que infelizmente porque pela pandemia, né, porque tudo é fechado agora, né, é o trabalho. O trabalho é sendo muito bem feito aqui, muito bem feito, né, por parte da comissão técnica, por parte da diretoria, por parte do jogador. Os jogadores aceitaram bem esse trabalho, entendeu? E infelizmente não dá para vocês verem porque não se tem treino aberto mais, né? Nós temos uma sorte, a gente vê o que acontece no treino e vai no jogo, acontece igual, entendeu? E enquanto esse trabalho já está dando resultado no Campeonato Paulista, na Libertadores o desafio é ainda maior. Hoje à noite o time recebe o Rentistas do Uruguai e pode abrir vantagem na liderança do Grupo E se sair com mais uma vitória. A gente sabe que é muito importante largar bem, largar na frente. Tivemos um bom início e agora a gente tem que dar continuidade, porque é um adversário difícil, um adversário duro. O Muricy sabe bem como é difícil disputar a Libertadores. Quando ele era treinador do São Paulo, venceu e muito, mas faltou esse título em especial.
Já o torcedor tá com saudade de levantar esse troféu, que não vem desde 2005. O São Paulo, ele sonha com a Libertadores, né? Então é um sonho também nosso. Nós estamos mudando totalmente o São Paulo, voltando o São Paulo como sempre foi, um time que vai buscar o resultado toda hora, um time que é bem organizado, um time que tem muita fome de vencer, né? Então, para mim, isso é fundamental. Eu estou aqui por isso também. Mesmo com um início de temporada tão bom, fácil não é, né, Muricy? Mas tá sendo legal. Por enquanto tá tudo certo. Manda um abraço para todo mundo aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queria moleza. Moleza era quando você fazia aqui na Globo, Muricy aleatório. Aí no São Paulo é trabalho, meu filho. E olha só, o adversário do São Paulo, o Rentistas, é muito desconhecido para a maioria das pessoas. Disputa a primeira Libertadores da história e tem um técnico que é o mais jovem da história da competição. Nem chegou ainda aos 30. O jovem adulto que está prestes a completar 30 anos de idade geralmente está cheio de dúvidas na cabeça. Não. Para o uruguaio Martín Varini, técnico do Rentistas, todas essas questões foram resolvidas muito cedo. Aos 29 anos, ele é o treinador mais jovem na história da Libertadores. Hoje, contra o São Paulo, vai fazer seu segundo jogo como técnico de um time profissional. A idade não é algo que me intimida, nem que me incomoda. Principalmente na relação com jogadores, já que temos vários atletas mais velhos que eu no elenco. Acredito muito em liderar um grupo através do meu conhecimento. E a partir desse conhecimento, conquistar o convencimento. E se já fala desse jeito, feito treinador com longa experiência, é porque Martín se preparou bastante para chegar até aqui. Primeiro porque foi jogador. Fez a base toda no Defensor Sporting e era o capitão, em um time que tinha Arrascaeta como companheiro. E depois porque ele estudou. Decidiu parar de jogar aos 22 anos e foi cursar administração de empresas. Para o futebol, só voltou anos mais tarde. Coisa de gente jovem, ligada no mercado de trabalho, ele mantém o currículo atualizado na internet. Tá lá, olha só, formado em gerenciamento e administração de empresas e também técnico de futebol, desde 2015. Utilizo muito as ferramentas que aprendi como gerente, porque um time não deixa de ser uma empresa, de certo modo. Temos muitas pessoas sob nossa responsabilidade, gente que depende de mim ou que trabalham comigo. Sempre estou pensando em delegar funções, deixar os papéis bem claros e que cada um esteja satisfeito e contente com o que faz. Das novidades nessa carreira, que está só no comecinho, o Morumbi será mais uma delas. E ele revela isso pra gente assim, girando na cadeira como qualquer millennial que relaxa e entrega a idade que tem. Eu nunca estive no Morumbi. Vai ser legal. Porque tanto nós, da comissão técnica, como também muitos jogadores, não conhecem o estádio. Não sei o número assim de cabeça, mas de 23 atletas, acho que só 2 ou 3 estiveram no Morumbi. Pra gente é tudo muito novo. Novidade também para quem enfrenta o Rentistas, que disputa sua primeira Copa Libertadores. Essa falta de informação funciona como um coringa para nós. É bom que não saiba como jogamos. Mais trabalho para Hernan Crespo, 45 anos. Aliás, se fôssemos comparar, ainda que toda comparação sempre acaba sendo injusta, quando o técnico do São Paulo tinha 29, lá em 2004... Ele estava de volta ao Milan, conhecia muitos estádios, já tinha disputado as Olimpíadas de Atlanta em 96, jogado 2 Copas do Mundo e já tinha marcado mais de 240 gols. Eu queria parabenizá-lo pela carreira que está construindo também como treinador, porque é uma referência para muitos técnicos jovens, como o meu caso. Esperamos por 2 bons jogos, primeiro no Morumbi e depois no Uruguai. Martín, Crespo tem tudo isso, mas ainda não tem o currículo online. Não que ele precise, é claro, mas deve ser coisa de geração mesmo. Olha, daqui a pouco a gente fala de Palmeiras e Santos. Agora a gente fala de Champions League, porque ontem o Palmeiras não tem descanso. Jogou na terça, goleou o Del Valle, né, pela Libertadores, e hoje já vai pro campo de novo. Pelo Paulistão, pega a Inter de Limeira, precisando da vitória, porque corre o risco de ficar fora das quartas de final do estadual. E o time deve ter, mais uma vez, vários jovens em campo.
é a molecada do Palmeiras. Olha aí o cruzamento de Pablo! Derrotas, críticas e muros pichados numa semana. Na outra, goleada na Libertadores, grande apresentação, aí vira o melhor time do mundo. Nosso torcedor sempre quer ganhar, nosso torcedor sempre quer ver o time jogar bem. Então a gente sempre tem que fazer por merecer, né? Mas com responsabilidade, crítica sempre vai existir. Então a gente joga com pressão, sem pressão. O Patrick de Paula é o símbolo do jogar sem pressão. É o tipo de jogador que não sente o tamanho do jogo. Olha quem vai para a cobrança, o garoto Patrick de Paula. Ele mal chegou ao profissional e o cartão de visitas foi só um pênalti decisivo contra o Corinthians no título do Paulistão. Patrick de Paula, o garoto foi lá e encheu o pé esquerdo na bola. Eu sempre, quando eu tô jogando, eu procuro ficar bem à vontade dentro do campo, né? Procuro esquecer tudo e só focar ali no jogo. A aposta na base foi algo que deu certo no Palmeiras na última temporada. E esse ano, caras novas estão surgindo bem no time. O mais curioso é ver que os garotos de 2020 falam dos novatos desse ano como se fossem jogadores muito experientes. Quando eles subiram, a gente fica bastante com eles, a gente conversa também muito com os que subiram, né? A gente ajuda com a experiência que a gente tem de 2 anos no profissional. Peraí, quantos anos, ô experientão? A experiência que a gente tem de 2 anos no profissional, somos todos da mesma equipe, todos querendo procurar seu espaço, mas com sabedoria. A sabedoria de Abel Ferreira e a vontade da molecada serão fundamentais hoje. O Palmeiras entra em campo pelo Paulistão em casa contra a Inter de Limeira. Com 12 pontos, o time precisa vencer para não se complicar ainda mais na tabela de classificação. Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha, não é sempre que a gente vai ganhar, não é sempre que a gente vai perder. Nesse ano de 2021, a gente vai em busca de novo dos campeonatos, vai procurar ganhar mais. E graças a Deus, a melhor base do Brasil tá dominando o Brasil inteiro. Esqueça tudo, pai, falei. Se alguém te chamar de tio aí, você puxa a orelha, tá? Não, ninguém chama de tio, não. Muito novo ainda. Vamos falar agora do Santos para saber se há novidade em relação à contratação de um novo técnico. Vamos ao vivo lá para a Baixada Santista. Diz aí, Flávio Passos, boa tarde para você. Qual a novidade? Boa tarde para você, Diniz, para amigo ligado no Globo Esporte. A novidade é que deve ser um treinador brasileiro, né? A gente ainda não tem o nome de consenso entre a diretoria do Santos. O nome de Fernando Diniz, ex-São Paulo, chegou a ser cotado, mas nesse momento também está deixado de lado. Isso porque o Santos, apesar de avaliar nomes estrangeiros, entende que o período de adaptação, que sabe que seria necessário, não tem agora, né? O Santos disputa a Libertadores, está trocando pneu com o carro andando, além, é claro, do alto custo, salário. O Santos ainda vive uma grave crise financeira. Enquanto isso, Marcelo Fernandes comanda o time e deve continuar sendo treinador sábado contra o Bragantino, fora de casa. Maravilha, Flávio. A gente vai continuar acompanhando o compasso do Santos em busca de um novo técnico. Daqui a pouco, Aloísio Chulapa, hein? Ele se vestiu de Homem-Aranha. Já já você vai entender por quê. Não sai daí. O torcedor do São Paulo não se esquece do Aloísio Chulapa, né? 2005, campeão do mundo com o Clube do Morumbi. E nós do Globo Esporte também não. Todo mundo sabe, ele é uma figuraça. Não pode ficar muito tempo sem aparecer aqui. E olha o que ele aprontou dessa vez. Se vestiu de super-herói, mas por uma boa causa. Assaltaram feijão, arroz, levaram tudo. O camarada tá chegando. Aonde? No campo, no estado Luizão. Tá chegando, tamo junto. Você já ouviu por aí a seguinte frase: nem todo herói usa capa. Não ouviu? Tem uns que vão de fantasia mesmo. Essa merece 2 Oh, meu Deus! Atalaia, em Alagoas, é a terra natal desse Homem-Aranha um pouco mais encorpado. Homem-Aranha! A telha falhou! E
apesar dele não conseguir soltar teias como o herói dos quadrinhos, tá ajudando muita gente a superar as dificuldades surgidas em meio à pandemia. Mas quem seria esse herói? Perambulando pelo boteco depois do serviço? Aloísio Chulapa, ele mesmo. Fala galera, que é o Chula, quero mandar um abraço pra todo mundo aí do Globo Esporte. Tamo junto. Sobre a ação que eu fiz, né, sempre faço, tem mais de 29 anos que eu sempre ajudo o meu povo atalaense e principalmente agora nessa coronavírus aí, eu nunca ia deixar de não ajudar, né? Então todo mês ou todo ano sexta aí, né, para cada interior, sair escolhendo quem tá mais precisando. Aloísio tá fazendo a Atalaia mais feliz, assim como São Paulo tem feito com sua torcida ultimamente. Feliz, cara, nesse início de campeonato, né? Nós estamos vendo São Paulo competitivo, São Paulo jogando um futebol que tá deixando aí os torcedores confiando, né? Para esse ano nós conquistar título. Grande Aloísio Chulapa. Olha só, tá terminando o Globo Esporte. Amanhã a gente traz aqui a história das partidas de São Paulo e também de Corinthians e de Palmeiras. Os dois times jogam nessa noite. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês.